Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Vocês sabem que aqui a gente conta todas as histórias, sem segredo nenhum, né? E nosso convidado de hoje, para mim, é uma grande honra recebê-lo. Afinal de contas, é um colega do direito marítimo, né? É um colega que mestre em direito internacional, hoje atua como advogado e professor universitário, e é com muito, muito prazer que recebo para nos contar muitas histórias, Dr. Paulo Henrique de Oliveira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carla. Para mim é uma honra estar aqui no Segredos de Justiça. Sou um ouvinte assíduo, acompanho, adoro essas histórias que agregam bastante nas nossas experiências, né? Não, e você tem muitas experiências para contar, muita história aqui, né? Bastante coisa já aconteceu aí em pouco tempo, mas muita coisa já aconteceu. Quanto tempo você tem de carreira? Eu tenho 5 anos como advogado, mas eu trabalho com direito marítimo, estagiei desde o início da faculdade. Então, já daria aí 10 anos de experiência na área. Não, e você sempre muito dedicado, sempre muito empolgado com a área, né? Assim, é muito bacana ver o seu entusiasmo com a área. Sim, e eu conheci antes mesmo da faculdade, no direito marítimo, conheci no ensino médio. Fui participar de uma simulação da Organização das Nações Unidas e o tema era quem cabia a tutela do mar. E eu fui fazer uma pesquisa, naquela época eu não estudava direito, era um estudante de ensino médio, não sabia a diferença de direito marítimo e direito do mar. Uhum. E daí comprei um livro de direito marítimo, li, não auxiliou naquela discussão propriamente dita, mas gostei muito da área e decidi ali que já era algo que eu gostaria de fazer, de estudar ali ainda, quando estava escolhendo quais vestibulares, quais universidades prestar o vestibular. Então você escolheu o direito por conta desse trabalho que você fez no ensino médio? Eu acho que a escola também teve relacionada com isso, mas talvez um pouco antes. No ensino fundamental, eu tinha uma professora que ela fazia vários simulados, e isso já me estimulou. A gente julgava se o Brasil, a descoberta foi casual ou intencional. Que legal! Julgava darwinismo, várias coisas no tipo. Mas eu tinha uma vontade de seguir carreira diplomática, até por causa das simulações da ONU, que eu participava bastante desse modelo. E o direito marítimo eu conheci já no 3º ano do ensino médio, nas últimas das simulações, e me ajudou a direcionar para qual universidade eu iria, né? Não é comum que tenha na grade, a faculdade que eu fiz também não tinha na grade, mas à época a professora Eliane, que é uma sumidade, autora de uma importante obra, lá lecionava, e o que estimulou aí minha escolha pela Unesp, que também tem uma carga grande de direito internacional em relação a outras faculdades. Ah, que legal, que bacana. E nessa sua história aí de simulações, de escolha do direito da sua faculdade, o que mais te marcou, assim, desse momento? Eu acho que o que me marcou muito, principalmente quando das simulações, do início da escolha da faculdade, é compreender a ideia de que o direito ele também é um exercício de interesse, né? Ele não é um exercício somente da justiça. E isso, no começo, é um pouco difícil de lidar, porque eu acho que quando a gente busca, no início, fazer, muitos de nós, e isso estava bem em mim, fazer faculdade de direito é querer fazer justiça. E justiça, por si só, não é um conceito tão determinado, né? O que é justo para um não vai ser justo para quem está do outro lado do processo. É uma carga axiológica grande. Isso as simulações ajudaram, porque a gente representava como diplomatas, a gente assumia o papel ali de uma simulação, posturas que a gente não necessariamente concordava, como você era um diplomata do governo da Argentina durante a ditadura, você era um diplomata de um país num comitê sobre direitos das mulheres, mas aquele país não reconhecia várias liberdades. Então isso ajudou a aprimorar a ideia de que muitas vezes o direito não é um exercício daquilo que, no meu conceito pessoal, é justo, e também aprimorar um debate para encontrar um meio do caminho, né, do que muitas vezes é necessário. Hoje, eu inclusive transpus isso hoje para as aulas, para os meus alunos,
que um bom acordo, uma boa resolução, não é que alguém sai 100% contente, outro não, né? E isso é difícil, porque na faculdade a gente, por mais que não seja o que os professores espelham, mas a gente acaba saindo com uma cultura de ganhar ou perder, né? A gente é formado ou para ganhar ou para perder. Ainda na faculdade a gente tem uma linha de muita litigância, né? E isso, acho que não só a gente tem uma linha de litigância na faculdade, como há uma cultura, uma percepção social de que o advogado ele está envolvido com litígio. Na nossa área é fundamental trabalhar na elaboração do contrato, na negociação, e muitas vezes o cliente não entende por que um advogado tem que estar naquele momento, por que um advogado tem que estar analisando os riscos. Tudo que eu sei sobre LGPD aprendi com vocês, sabe muito bem como é difícil a gente relacionar com o cliente muitas vezes, que ou a gente discute isso no momento de negociação, no momento de elaboração, estabilização de um negócio, ou depois, por melhor advogado, advogada que seja, a solução daquele problema, ela é uma remediação parcial, porque ele não vai estar 100% solucionado. Então isso eu acho que é uma dicotomia, tanto da formação que a gente tem, como que a sociedade espera do advogado, da advogada, estar envolvido ali no litígio propriamente dito. Que legal. E no curso você já então começou a fazer estágio nessa área, internacional, marítimo? Sim, eu já iniciei no escritório internacional e marítimo, mais para o fim da faculdade eu empreendi, né? Por um tempo administrei uma escola de cursos livres e de cursos de pós-graduação em direito marítimo, mas sempre trabalhei com essa área, com essa interlocução entre o direito marítimo e o direito internacional privado, que é uma decepção para a família, para parente, principalmente eu que venho de uma família que não tem nenhum advogado. Então, quem tem dúvida trabalhista, eu nunca consegui ajudar. Quem tem dúvida de direito de família, eu nunca consegui ajudar, porque a prática é um pouco distante da teoria, nunca tive essa prática. Assim, meu trabalho sempre foi direcionado para isso. Tive a sorte de, mesmo estudando no interior, conseguir trabalhar à distância com escritórios de marítimo, com escritórios de direito de seguros, que facilitou esse entendimento, essa proximidade com a área, e que leva as pessoas, muitas vezes as pessoas acham que eu não quero ajudar. Falar, eu tenho uma dúvida aqui do meu trabalho, eu falo, eu não sei, e é visível que a pessoa pensa, ele não quis me responder, mas na verdade eu não sei mesmo. Porque, como você falou, é distante, você lida com situações diversas, né? O mundo do marítimo, do seguro, do internacional, a solução do conflito é diferente, né? Muitas vezes, previamente, você soluciona um conflito que poderia surgir, né? E a solução daquele conflito criado também já é diferente. Não tem como. Imagina o aperto que você passa com a família. Sim. Que a família, os amigos e até a própria carteira do direito marítimo e do direito internacional privado, que sempre leva uma resposta que não está numa única fonte. A gente não abre um código enquanto a resposta. A gente tem que relacionar várias coisas. Então, às vezes uma pergunta que até aparentemente simples, a gente vê ela de um modo mais complexo pela gestão do risco, né? Em direito marítimo, mais do que aplicar necessariamente um direito, a gente gere riscos que vão ser muitas vezes o valor pecuniário que aquele risco atinge, ele é muito difícil de ser manejado, então é a prevenção, é o cuidado, é a análise de cenários que em outras áreas talvez não faça tanto sentido. Porque a rota do navio muda completamente a análise do caso, não é? Exatamente. A gente ainda mantém uma aventura marítima, né? A ideia de trazer aventura expressa que muitas vezes também, não no sentido de aventura jurídica, num despreparo, numa ausência de pesquisa prévia, de uma ausência de preocupação com um direito curso, uma segurança jurídica. Mas uma aventura jurídica de saber, será que essa cláusula de eleição de foro vai ser respeitada? Será que essa vinculação, a arbitragem vai ser respeitada? Será que o direito onde eu vou concluir essa minha operação, ele vai considerar isso legal? Ele vai considerar isso, de alguma maneira, vai ser difícil de compatibilizar essas normas? Então, o direito também se apresenta aí como uma aventura, um cuidado constante, a mudança das convenções, porque, em última instância, o navio ele é um objeto só. Ele vai navegar em um país e outro, e a gente tem que conseguir que ele cumpra legislações que, por vezes, são
harmônicas, mas outras vezes não são. Não, exatamente. E você tem que respeitar, né? A casa que você está chegando. Sim. E vamos lá. Você já atuou em alguns casos até de grande repercussão aí, internacional e tal. Como é que foi esse caso aí dos brasileiros presos em Cabo Verde, que você era recém-formado quando atuou? Sim, minha OAB ainda estava com um plástico que protege a carteira, ele sequer tinha se desgastado. E foi um momento muito, muito interessante, assim, a confiança daquelas famílias no meu trabalho, mas eu sempre gosto de dizer que esse caso, mais do que sobre uma competência individual, ele é sobre acreditar no direito internacional. A gente trabalha com direito internacional, costuma muitas vezes ouvir que direito internacional não resolve problema, direito internacional não vira trabalho. Você gosta de direito internacional, então vai ser professor, professor. E pelo contrário, né? Direito internacional muda a vida de pessoas, direito internacional garante a proteção, a gente, no nosso cotidiano mais próximo, a Lei Maria da Penha é uma resposta ao sistema internacional. E no cenário do direito marítimo, do exercício de uma profissão como velejador e de um possível aí crime, de um fato internacional, o direito internacional ele vai ter um papel central, um papel fundamental. Claro. E muitas vezes essa análise, essa perspectiva de solucionar um problema pelo direito internacional não é tão acreditada. Eu lembro que muitas vezes na condução desse processo as pessoas não acreditavam e muitas vezes me perguntavam, mas em que outro caso isso deu certo? E não tinha outro caso. A gente explorou uma convenção pela primeira vez. Era acreditar no direito internacional, que ele daria certo. Obviamente, nesse caminho, eu tive vários professoras que me deram todo o suporte necessário para isso, mas era uma situação que muitas vezes a ligação que eu recebia era sobre: você acha que eu vejo meu filho até o fim do mês? Você acha que Nossa, isso lidar conclui? Com essa ansiedade das famílias e né, um ordenamento jurídico externo, né? Sim, alheio, que, para ser bem sincero, eu até assumo essa ignorância. Antes do caso, se me pedissem para eu apontar Cabo Verde no mapa, eu não ia apontar com tamanha facilidade. E o caso levou a algo que de modo algum a faculdade me preparou, porque eu vim até aquele momento advogando principalmente para empresas, trabalhando como estagiário, exercendo outras funções com empresas. E quando você lida com a vida, com o espaço de um tempo que não aquele tempo não vai voltar. Aquele tempo ele passou e é aquilo, e quanto tempo aquilo ia durar, como lidar com a ansiedade, não só de quem esperava, mas também a minha própria ansiedade. Eu sou ansioso por natureza e eu não tinha precedentes nacionais, eu não tinha certeza, porque era um prazo irregular. O próprio processo ele vacilava muito em direitos fundamentais, o que gerou aí a defesa ser fundamentada principalmente por um internacionalista, né? Não sou um penalista, tanto que para assumir esse caso havia a certeza da inocência e até mesmo do não envolvimento com fato criminoso daqueles que eu representei. Porque eram velejadores que estavam... Como é que foi o caso? Conta pra gente. Perfeito. O Brasil se tornou um país relevante para a manutenção, reforma de embarcações de lazer. A gente passou por uma crise nos últimos anos, o fechamento de estaleiros deixou vacante, deixou disponível no mercado de trabalho uma fatia de mão de obra especializada, capaz, mas um navio comercial, um navio containeiro, a gente não reforma sem o espaço de um estaleiro. Sim. Mas um veleiro, uma lancha, isso se faz. E com ainda as flutuações de câmbio, se tornou muito favorável fazer reforma de veleiros, de embarcações de lazer no Brasil. E essas embarcações, elas eram provenientes, na maioria das vezes, da Europa. Elas vinham para passar por essa reforma, que se tornava muito mais barata aqui no Brasil. Só que quem tem uma embarcação de lazer não tem aptidão técnica para fazer uma travessia oceânica.
Isso é evidente. Quem tem a embarcação de lazer, ele, em geral, faz navegações muito próximas da costa, navegações que não envolvem sequer um passar de dias dentro dessa embarcação. Então, tanto para trazer como para levar essas embarcações, é comum que empresas especializadas busquem profissionais recém-formados para que eles aumentem ali as suas milhas náuticas navegadas, assim como para quem pilota um avião tem que ter horas de voo. Tem horas de navegação. Sim, eles tinham as milhas náuticas e essas empresas selecionavam pessoas por aptidão profissional, que já é bem fácil de se afastar aí do próprio fato criminoso, porque as pessoas não eram selecionadas por vínculos de pessoalidade, elas eram selecionadas por vínculo profissional, elas demonstravam aptidão, demonstravam formação. E nesse cenário, uma determinada embarcação fez esse cenário, né, que a gente visualiza, veio para o Brasil para ser reformada, para ser adaptada, e precisava voltar ao seu local de origem, e para isso selecionou uma tripulação brasileira, havia também estrangeiro, mas selecionou uma tripulação brasileira com base na sua competência técnica, única e exclusivamente. Essa tripulação ingressou para exercer sua função profissional, que envolve um dever de vigilância limitado. Um profissional que vai numa embarcação exercer sua função de navegação, ele não pode falar, tira essa embarcação da água, vamos desmontar ela toda para procurar. Ali foi exercido todo o dever de cuidado que precisava ser. E na aventura marítima, na travessia, a embarcação, por motivos de manutenção, motivos técnicos, ela não conseguiu terminar, e ela chegou até Cabo Verde, né, até pelas próprias correntes que influenciam essa rota, ela ia ao fim para a Europa, para a Ilha da Madeira. E ela chegou em Cabo Verde, onde esses brasileiros se apresentaram voluntariamente, até porque quem não deve não teme, né? Até um dito popular, mas se apresentaram voluntariamente, não tinham nada a esconder, e essa embarcação foi vistoriada de modo que se localizou em uma área inacessível, né? Sem destruição de parte do casco, uma quantidade de substância entorpecentes aí bem significativa. E aí, como é que você se envolveu no caso? Perfeito. Eles foram, em razão disso, foram presos, e ali já começaram algumas violações, como dificuldade de comunicação com autoridades diplomáticas e outras determinações do direito internacional que não foram atendidas. E na época eu trabalhava num escritório em que a sócia titular tinha um contato com uma pessoa que tinha contato com essas famílias, e a gente passou a analisar o caso da perspectiva do direito internacional. Havia advogado constituído e a gente analisou, apresentei esse trabalho junto com uma colega num congresso, mostrando como o direito internacional era uma resposta efetiva para aquele caso, que ele era o perfeito exemplo de um fato transnacional que deve ser julgado pelo país onde supostamente se iniciou aquele fato. Era também, de outro lado, o perfeito exemplo da gente não poder ser penalizado pelo nosso exercício profissional. E, de certa forma, também, um risco que todo mundo está sujeito de estar na hora errada, no lugar errado, e não ter envolvimento nenhum. Eles não tinham nenhum envolvimento, e a gente fez esse estudo, e fez essa apresentação no congresso que a gente realizou na USP, e isso foi gerando uma aproximação com as famílias. A gente foi conversando, amadurecendo essa ideia, e depois de alguns meses, 2 dos 3 brasileiros optaram por confiar em mim aí a defesa, que se iniciou nesse escritório, com a assessoria que me ajudou nesse planejamento, da estrutura, da estratégia de um processo. A gente precisava saber onde a gente queria chegar, principalmente por ser uma ação um tanto quanto inovadora, inédita em diversos aspectos. E eu continuei ali com a demanda, eu fui a Cabo Verde para acompanhar alguns atos processuais. Quantas vezes você foi para lá? Fui para Cabo Verde uma vez para a gente lidar com essa ação, mas fiquei ali um bom tempo, até porque eu não tinha voos todos os dias, a gente precisava se habituar ao processo. Tinha um advogado parceiro em Cabo Verde. Eu cheguei a revalidar o meu diploma em Cabo Verde, mas as regras da Ordem dos Advogados foram modificando conforme o tempo. Eu não consegui
atender todos esses requisitos, precisava atuar num número elevado de processos lá. E isso eu não conseguia. Mas a Ordem dos Advogados de Língua Portuguesa foi fundamental também em estabelecer essas pontes, essas parcerias entre advogados para auxiliar ali na jurisdição onde eu não poderia advogar de plano, mas o que a gente abordava era direito internacional. Em última instância, ninguém é um advogado de direito internacional puramente, né? A gente é vinculado a alguma jurisdição. E foi assim que começou esse processo que a gente lidava tanto com a jurisdição de Cabo Verde, com a jurisdição do Brasil. Havia uma demanda em trâmite aqui também. Lidava com uma série de aspectos diplomáticos e políticos, porque o envolvimento de nacionais de diferentes nacionalidades frente a um tribunal estrangeiro envolve questões geopolíticas. Claro. O receio de isso é uma intervenção na minha soberania, isso não é, como articular, eles demonstrar que a inocência não decorria de ser estrangeiro. Então se fosse nacional, a pena ia ser outra. Estrangeiro é facilitado. Envolver esses aspectos que também foi interessante trabalhar na prática e fazendo esse caminho. A gente teve diversas vezes no Itamaraty, no DRCI, né, do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, que todos esses órgãos foram fundamentais para a gente explorar pela primeira vez essa convenção da CPLP. E depois eles foram soltos? Sim, eles foram soltos pouco tempo depois, os pedidos foram acatados e a gente concluiu aí a transferência internacional do processo como a primeira vez que esse procedimento foi realizado com essa convenção. Pouco tempo depois, e aí uma sensação muito grande de dever cumprido, sim, o que eu falei que ia dar certo, deu. Porque isso também é uma coisa que a gente tem que elaborar como advogado, né? Muitas vezes a gente tem que passar uma confiança que no fundo, às vezes, a gente não tem. Eu falava para os meus clientes que eu tinha certeza, porque eu tinha certeza acadêmica que aquilo era o caminho correto, mas é uma atividade de meio, não dependia só de mim, eu dependia de Ministério Público de 2 países, eu dependia de juízes de 2 países, eu dependia de autoridades diplomáticas de 2 países. Se de um país já é difícil, imagina com Sim, 2, né? Exatamente, era ser seguro e acreditar e desligar a ligação, pensar, vamos continuar acreditando, vai dar certo, e felizmente deu, assim, o planejamento que foi elaborado para aquela ação se conduziu dessa maneira. E você falou que eram 3, você advogava para 2 e o terceiro também foi na leva na mesma linha? Ele teve outro advogado, mas ele também foi liberado e o processo de todo mundo foi transferido. Porque quando a gente fala de transferência internacional de processo, isso é algo legal de a gente esclarecer também, não é sobre o indivíduo, é sobre os fatos. Sim. A proteção que o direito internacional dá é a investigação dos fatos. Exato, do caso em si. Isso, entende que os fatos vão ser melhor investigados no país onde supostamente se iniciou aquela atividade criminosa. Então o processo é todo transferido para o Brasil e cria-se uma obrigação do Poder Judiciário brasileiro de dar andamento naquele processo, né? Cabo Verde tem, inclusive, direito de compreender o desenvolvimento do processo, porque é um ato de cooperação entre os países. Muitas vezes, durante esse período, e esse caso tem uma relação também com o papel da mídia, como a mídia divulga as coisas, como reporta, não é sobre trazer um processo para uma jurisdição onde as pessoas não serão julgadas. Longe disso, é trazer para uma jurisdição onde os fatos são melhor analisados, a ponto de reconhecer que aquelas pessoas não têm vínculo com aquele fato que se julga. Então, quando a gente pede a transferência internacional do processo, embora falemos no processo como advogados dos nossos clientes, a gente pede pelo processo, pelo caso e não necessariamente por aquelas pessoas, embora elas sejam aí sujeitos dessa transferência e não necessariamente beneficiadas. Nesse caso, não posso dizer que houve um benefício, porque seja sobre o sistema de Cabo Verde, o sistema brasileiro ou qualquer outro, era evidente que eles não tinham envolvimento. Mas quando a gente pensa na transferência internacional de um processo, ela não vai visar aí necessariamente que uma pessoa não seja julgada ou não seja investigada. E a família, como é que você lidou com a família, né, durante esse tempo? Quanto tempo eles ficaram presos? Depois da minha atuação no processo, depois que eu ingressei, eles ficaram poucos meses, mas as famílias foram muito parceiras, inclusive são
amigos que levo comigo, porque me confiaram, o contato principal era com os pais, não com os filhos, por limitações, embora a gente tenha os visitado em Cabo Verde e tudo. E eles me confiaram, não sou pai, mas sou filho, eles me confiaram o principal bem deles, né? Que era cuidar disso. Eles foram muito parceiros, muito compreensivos, a gente tinha sempre muito diálogo, e seja num caso que envolve famílias ou com as empresas que eu represento, eu acho que é importante que a parte entenda o que está acontecendo. Claro, então, sem dúvida. eu tinha muita transparência em dizer, olha, isso foi feito essa semana, para a próxima semana esse é o planejamento. Então, eles viraram aí grandes amigos, a gente se vê, a gente continuou mantendo uma relação. Tenho eles num lugar de muito carinho, porque confiaram em mim o que talvez vai ser o principal caso da minha carreira por muito tempo, e talvez seja o grande principal caso. É um caso complexo, um fator que muitas vezes importa na advocacia é quantos anos de experiência aquela pessoa tem. Eu não conseguia dizer em anos para eles, eu conseguia dizer em meses, e ainda dá para dizer em dias também, não era um número grande. Então, obviamente existia ali uma ansiedade, uma preocupação deles, mas sempre muito parceiros, confiando no meu trabalho, dando o suporte necessário. E algo bárbaro, assim, que foi eles conseguirem articular isso, buscarem advogados especializados, a compreensão, o esforço que eles fizeram, porque muitas vezes, e esse não é um caso raro, muitas pessoas, e a gente teve outro recentemente na mídia brasileira, as brasileiras que viajaram, muitas pessoas não têm acesso à justiça internacional por desconhecimento. Desconhecimento, exatamente. Não conhecer os instrumentos, não conhecer um advogado de direito internacional que consegue auxiliar, porque o direito internacional, ele não está para proteger só quem foi inocentemente envolvido num fato criminoso. Ele está para proteger quem não consegue ter acesso à saúde, quem não tem uma resposta efetiva do judiciário, quem não tem uma escola em determinada região por muito tempo. O direito internacional, ele está para proteger todos os aspectos da nossa vida. E as pessoas acabam ficando distantes disso muitas vezes por não ter acesso a essa informação, né? Que é o nosso principal ativo, a nossa principal riqueza. Quem tem informação consegue exercer os seus direitos. Exatamente. E a gente percebe isso, fala-se muito, dupla cidadania, isso envolve o direito internacional. Sim, exatamente. Né? E hoje quase tudo é internacional. A gente usa plataformas para se comunicar que são internacionais. Tudo. Os dados tramitam com muita facilidade entre jurisdições diferentes. Exatamente. Exato. Uma área não só muito promissora, mas é uma área que você lida com diversos interesses, né? Então, é bem legal, é bem bacana. Mas vamos lá. Quem trabalha com direito marítimo internacional não tem feriado, não tem férias, não tem nada, né? Não, exatamente. Nada acontece das 8 da manhã às 6 da tarde. As coisas sempre acontecem, feriados, finais de semana. Já passei 25 de dezembro no terminal portuário. Sério? Porque tinha acontecido um fato, na época, já tem uns bons anos, eu auxiliava uma empresa do ramo têxtil que importava mercadoria, o container caiu na água, acompanhar todo o processo de contagem, de verificação das peças, a vistoria. Quando acontece um fato, a gente tem que estar disponível na hora, né? Eu sempre brinco que o final de semana, ele vai deixar de ser final de semana a partir do momento que acontece, porque não tem como ligar pro comandante e falar, olha, segura esse incêndio que tá aí na embarcação, que segunda-feira tá todo mundo disponível. As coisas exigem resposta naquele momento, né? A resposta tem que ser imediata. O advogado de direito marítimo, ele não tem só terno, camisa, gravata, ou a advogada sapatos de salto e roupas. Tem também um chapéu, uma bota, um chapéu para entrar no terminal, porque a gente tem que estar perto para entender a peculiaridade dessa indústria, para conseguir oferecer respostas adequadas. Mas nunca as coisas acontecem das 8 da manhã às 6 da tarde. Os feriados prolongados são os favoritos das ocorrências. E a resposta 24 horas por dia, ela é uma necessidade, porque é ali naquele momento da ocorrência do fato que a gente consegue compreender
conservação de provas, quais autoridades têm que ser comunicadas, né? A gente tem um direito marítimo muito fragmentado, que muitas autoridades têm que ser informadas de um único fato e às vezes atrasar, dificultar a comunicação de alguma autoridade leva um atraso num navio que tem uma escala programada, depois ele não consegue mais janela de atracação naquele terminal naquela semana, e isso cria um efeito cascata que leva ali uma coletividade de interesses serem prejudicados, né? Então a gente tem que dar essa resposta logo de imediato. É isso, quando não tem no próprio contrato algumas penalidades, Sim. né, em relação a tudo isso. Mas conta algum caso assim que te marcou, fora essa do dia 25 de dezembro, de um feriado de férias, que você foi surpreendido por fatos. Acho que me marca também bastante uma vistoria que a gente fez, não só uma vistoria, como uma simulação do acidente para um processo no Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo é um desconhecido de muitos, mas uma corte muito relevante no Brasil, um tribunal de natureza administrativa, né, não vinculado ao Poder Judiciário, que exerce um papel fundamental para a segurança da navegação. O processo judicial comum, muitas vezes, ele olha para trás, para reparar. E o processo no Tribunal Marítimo, ele também olha para o futuro. O que eu vou fazer para evitar que aquele acidente, aquele fato da navegação se repita. E a gente foi participar de uma simulação do acidente para que fosse possível compreender ali a dinâmica dos fatos que cada parte alegava. E um advogado de outro escritório foi. E uma coisa também é curiosa, que muitas vezes o cliente estranha, os advogados de direito marítimo sejam partes diversas do processo, advogado de seguro, a gente não deixa de ser colega, porque é uma área pequena que a gente precisa trocar interpretações, falar, olha, o fórum da minha cidade está decidindo dessa maneira, eu tenho visto algo desse tipo, porque o diálogo não afeta a imparcialidade profissional. E esse advogado não era muito habituado com a área, ele achou que ele não deveria se comunicar com a gente foi fazer uma simulação de lancha, e a gente sugeriu, falou, olha, acho que é melhor abaixar, porque vai molhar. Dele eu já fiz isso antes. E dito e feito, veio a quebra d'água, né, para simular um acidente, ele ia fazer uma quebra d'água, ele se molhou inteiro, e a gente não se molhou, e era só uma tentativa ali de um alerta, olha, aconteceu tal coisa, evite. E os casos também têm algo interessante, porque tudo acontece no navio. Crianças nascem, pessoas falecem, pessoas adoecem. É uma cidade. Sim, né? Coisas são encontradas, ainda mais quando a gente pensa em navio de cruzeiro. Tudo acontece e a gente tem que dar essa resposta. Por muito tempo, por séculos, o comandante dava essa resposta de maneira isolada. E hoje a comunicação facilita que ele chame um advogado que vai estar a bordo, um advogado, uma advogada, e auxiliar nessa dinâmica aí do nascimento de uma criança, e vai impactar também questões de nacionalidade, onde a bandeira da embarcação, em que zona essa embarcação estava, a própria necessidade disso ser respondido não só em atenção às autoridades brasileiras, mas também às autoridades da bandeira do navio, que envolve uma parceria com o advogado do local da jurisdição, né, onde esse navio tem bandeira, mas os casos são sempre muito ricos aí nessas peculiaridades, nessas curiosidades que nos levam a chegar numa cidade onde a gente nunca tinha ido e tem que resolver aquilo. A gente entra na embarcação, muitas vezes fora já do horário comercial, e cada terminal portuário tem algumas regras de acesso. Aqui o seu colete tem que ser verde, mas você só tinha um colete laranja. Daí arruma alguém que tá vestindo um colete verde para te emprestar. Sério, já passou por isso? Verde. Já passei por não aceitar a minha bota no seu cano longo o suficiente para aquilo, e na hora você tem que calçar uma bota que tem no terminal para entrar. Então, depois disso, eu comprei a bota, ela vai chegar, se precisar chegar no joelho, eu compro a minha, porque usar um calçado de alguém não é tão legal, mas conseguir atender isso, também tranquilizar aquela tripulação dos procedimentos que estão ocorrendo, né? Isso é bem importante para isso, porque muitas vezes ser ouvido num país que não é o seu, e na maioria das vezes cria um temor, você não entende o que você está sendo ouvido por aquela
autoridade e um cuidado que é fundamental é com a tradução. Claro. O advogado não pode ser tradutor dos depoimentos do cliente dele, Exato. por um risco ali de um conflito de interesses. Mas às vezes o tradutor ele não compreende aquele linguajar marítimo e ele não quer perguntar para não demonstrar alguma insuficiência profissional. E daí a versão em português e inglês não são similares, elas são diversas, o que geram conflitos muito maiores e que levam até arbitragens no exterior depois para apurar, porque a diferença entre um risco e um rasgo, entre um amassamento e um furo, são muito grandes para quem está lendo e não está vendo uma foto. Exatamente. Inclusive tem assim, né, manuais enormes, dicionários, né, bem específicos dessas traduções de expressões muito próprias do setor, né? E algo que eu acho uma dificuldade nossa, principalmente como falando de português, a gente entende que repetir muitas vezes uma palavra é inadequado. A gente sempre aprende na escola, usa sinônimos, não repete muitas vezes a mesma palavra. Em um contrato de direito marítimo, é para repetir embarcação 50 vezes. Sim. Você não pode colocar embarcação, navio barco, exato, e utilizar você repete como se fossem sinônimos, porque vai esvaziar esse conteúdo e muitas vezes na tradução vai se tornar ainda mais difícil de seguir ali um caminho claro de interpretação. Exatamente. Agora me conta uma coisa, você fez uma audiência trabalhista? Essa foi aí um grande desafio para mim e foi a primeira e última. Única. Não volto nunca mais. Logo que eu me formei, eu fiz algumas demandas pro bono, eu fiz uma universidade pública e sentia que eu tinha que dar alguma resposta à sociedade, algum retorno. E esse lugar que eu prestava essa assessoria pro bono, similar a uma ONG, não tinha uma organização por área. A gente era disponível pela própria ordem de disponibilidade. E eu fiquei com uma demanda trabalhista. E um amigo me ajudou a escrever, a fazer a inicial. Até ali era simples fazer assim. Não foi tão simples na hora, mas hoje eu vendo até onde esse processo chegou. Foi muito simples. Escrevi a demanda, a gente apresentou e chegou o dia de uma audiência una. Que é a audiência onde se ouve as testemunhas, analisa a contestação, julga tudo. E eu chamei uma grande amiga, Ana Carla, que já me guiou em várias coisas. Falei, Ana Carla, vamos comigo, porque você já fez isso, eu não sei por onde. É uma audiência trabalhista. A gente foi até o fórum, a juíza começou perguntando para a advogada da reclamada se ela tinha um acordo, propósito de acordo, e ela falou, eu reverto a justa causa para levantar o FGTS, mas só isso. Daí ele falou, o acordo é pornográfico, eu não vou nem perguntar para o advogado outra parte o que ele acha. E daí eu já senti que ali o clima estava um pouco mais intenso do que eram as minhas audiências de conciliação, porque hoje a gente faz civil, não faz pouquíssima audiência. O contrato de marítimo não tem audiência, não. Tudo documental. E daí ela pediu para eu ler a contestação. Eu não consegui abrir a contestação no PJE, porque o documento não ficou público no processo. Eu tinha que abrir ali na audiência. Falei, excelência, eu não estou conseguindo abrir. Ela falou, doutor, o senhor tem que vir tecnicamente preparado, não só no direito, mas para usar o sistema. Eu não estou aqui para ele ensinar a usar o sistema. Eu falei, pronto, acabou a audiência, não consegui abrir aquilo. O servidor veio até ajudar, mas isso já tinha desestabilizado tudo. E nisso ela falou, pode apresentar a réplica. E eu olhei para minha amiga que estava do meu lado, esperando que ela iniciasse ali aquela parte, ela era a experiência. E a juíza falou, doutor, eu não sei o que o senhor acha, mas aqui não é festa junina, aqui não é dupla. O senhor começou a conduzir a audiência, o senhor conclui. Eu falei, agora acabou, né? Vou pedir licença para ir embora, segurar a mão da cliente que eu tinha, que mesmo para o bom deixar de ser uma cliente, a gente vai embora. Falei, olha, eu impugno tudo, porque pelos mesmos argumentos da inicial, não houve impugnação específica e os documentos foram produzidos unilateralmente. Porque eu sentia que era o que ia funcionar ali naquele momento, porque eu não tinha sequer conseguido ler. E dali aquele clima já ficou, a minha perna tremia, que eu sentia que eu ia virar a mesa do fórum, e era a primeira vez, uma demanda sensível também, era uma demissão de justa causa por muitos anos, e a principal testemunha era alguém que tinha supostamente visto essa pessoa cancelar uma venda no caixa e levar uma quantia menor de R$15. A juíza chamou a testemunha
e perguntou, questionou, falou, então a senhora enxerga 3 metros de distância o que se digita num computador? E ela falou, enxergo. E a juíza virou e falou pro escrevente, levante-se. Escrevente, ela não deu um nome para ele. Ande 2 metros. E ele andou e falou, digita uma frase no seu computador. Testemunha, leia. E ela não conseguiu ler, ninguém conseguia ler. Falei, então a senhora deu um testemunho indevido. Anote-se e encaminhe para as providências necessárias que o testemunho foi falso. Uau! E ela foi resolvendo, e daí a audiência continuou, né? Ela acabou ali sentenciando em favor da cliente que eu representava nisso. Essa audiência foi numa cidade bem fria e eu já tava suado, assim, todo mundo de luva e eu suado. E daí terminou a audiência, no fim ela abriu um sorriso, ela, tudo bem, doutor, primeira audiência aqui na comarca, nunca tinha visto, conversando com outro advogado. Eu falei, nossa, tanta doçura agora, foi tão assustador. Nunca mais fiz nenhuma e nem me considero apto. Tenho excelentes colegas trabalhistas, mas esse tipo de audiência não tô pronto. Traumatizou. Mas mexo no PJE como ninguém, porque agora saiu ali um compromisso que vou aprender a mexer nesse sistema, porque por isso eu não posso passar de novo. Mas a seriedade que ele imprimiu, e algumas vezes até meio grosseira, ajudou ali no procedimento, a condução das testemunhas, mas foi uma situação horrível. Essa minha amiga, ela é muito risonha, ela tentava, não parecia que estava rindo, ela ficava assim o tempo todo gargalhando, né? Porque, na verdade, ela foi disponível em me ajudar, mas não deixaram. Então, ela foi ver ali, por pouco não foi um fracasso, né? Mas foi ver ali as minhas inseguranças na condução daquela audiência que, por fim, deu certo. O provimento do nosso pedido foi integral. E você viaja muito a trabalho? Viajo bastante a trabalho, tanto para as demandas propriamente do escritório de direito marítimo, mas também viajo aí pelas demandas. Recentemente fui como advisor do Ministério de Relações Exteriores para a ONU, né, para participar da elaboração de um acordo. Como é que foi essa experiência? Acompanhei lá na sua rede social. Foi incrível e foi para mim bem marcante, porque foi 10 anos depois de quando eu fui como um estudante, como alguém que estava fazendo uma simulação. Então, foi como completar de um ciclo que eu não tinha exatamente projetado, mas foi simbólico estar ali 10 anos depois fazendo aquilo que eu sempre acreditei, que eu quis fazer, porque nas simulações a gente assume um papel de diplomata, e nessa situação eu fui como um advisor do Ministério de Relações Exteriores. A gente tem um Ministério de Relações Exteriores muito bem equipado, né? A gente tem pessoas muito aptas, diplomatas, profissionais de elevado aí capacidade técnica, e que tamanha capacidade técnica que eles têm, que eles optaram por convidar também alguns especialistas acadêmicos que estudavam esse acordo aí já há algum tempo para auxiliar e oferecer suporte. Algo que é muito importante, né, o Ministério de Relações Exteriores fazer, que é contar com a academia, essa relação da academia com a prática, aquilo que a gente estuda em mestrado e doutorado em pós-graduação, não é para se guardar dentro do muro da universidade, né, para sair. Então foi uma experiência muito, muito rica, muito válida, ver como os países se posicionam na realidade, ver o quão próximo é das simulações. A gente até dormiu, literalmente, lá, né, no último dia. O acordo não terminou até o horário de fechamento do prédio da Organização das Nações Unidas, né, do fechamento do serviço, porque o prédio tem uma portaria 24 horas, mas ele precisava terminar de ser discutido, porque senão não havia outra oportunidade de discussão. Então, virou-se a noite discutindo, literalmente. Olha. As pessoas iam revezando, você cochila um pouco, eu discuto agora, até que a gente conseguiu, no outro dia, concluir, e com um papel fundamental muito bonito de ver da delegação brasileira, dos diplomatas e das diplomatas que nos representaram naquela ocasião, num papel que o Brasil ocupa e deve continuar ocupando, né, de articulação, de diálogo, de aproximação de ideias aparentemente antagônicas, mas conseguir concretizar esse diálogo, né? Então, não só foi bom de estar lá pro crescimento, mas foi muito bonito e acende uma valorização pelo nosso país, ver um corpo técnico tão especializado e que tem discutido em altíssimo nível, e que foi fundamental para que o acordo do BBNJ, né, da biodiversidade além da jurisdição nacional, fosse concluído.
Que legal. E você em sala de aula também já faz essas simulações? Busco sempre levar para os meus alunos. Eu tenho estado não só na sala nível universitário, como também no nível do ensino médio. Eu vou a algumas escolas para continuar trabalhando essa ideia da simulação, porque a cidadania internacional, essa proteção que o direito internacional nos oferece, não é só para quem estuda direito, para quem se interessa por direito internacional. Para todo mundo. Um médico que conhece a relevância da OMS, ele exerce um trabalho muito melhor. Um engenheiro agrônomo que conhece a relevância da FAO, ele exerce um trabalho também de altíssimo nível. Mas na graduação e também na pós, eu sempre levo isso, tento levar bastante estudo de caso. Gosto muito da filosofia do direito também, é uma área que estudo bastante e que reconheço a importância, mas eu sempre busco na aula estabelecer uma ponte entre a teoria, a filosofia e a prática, para que a gente conheça essas divergências e principalmente na pós-graduação. Tive a honra de ser seu aluno tanto em aula como pelo livro, e você, como alguns professores, fazem algo que eu levo muito para mim, que é importante, que a aula de pós-graduação não é para a gente admirar o professor e sair de lá pensando só ele sabe fazer isso. Não. É para a gente admirar porque ele é tão bom que ele conseguiu que todo mundo faça como ele. Então é realmente capacitar. Eu lembro que eu fui ainda durante a graduação fazer um curso no exterior. Como graduando, foi um desafio financeiro para mim, para os meus pais. E a única conclusão que eu consegui levar ao fim daquele curso era que aqueles professores eram incríveis. E não que eles não sejam incríveis, que eles não sejam admiráveis, mas a pós-graduação não é um espaço da gente conquistar fãs. É um espaço da gente capacitar pessoas. Exato. Então, eu busco sempre levar caso, levar simulação, que a gente analise um caso concreto, até porque a partir do momento que a gente se propõe a ensinar, não é para esconder nossa técnica, né? Exatamente. E conhecimento tem que ser compartilhado. Exatamente. Nem que seja para o outro lado do processo, ser alguém com capacidade, porque o juiz decide com o que está nos autos. Exatamente. Se tem uma tese que não tem nexo nenhum, e eventualmente o magistrado que não conhece o direito marítimo, mas não conhece por ignorância, não tem como o magistrado conhecer todas as áreas do direito a qual ele é apresentado cotidianamente. E decide por uma tese favorável, e não aconteceu uma ou duas vezes. Mas o direito marítimo, muitas vezes a gente tem uma sentença que não serve para ninguém. Ninguém ganhou naquele caso, todo mundo perdeu, e tem uma sentença que muitas vezes não tem como se cumprir na prática. E até um caso bem curioso, logo também no início da carreira, um caminhão devolveu um container, digamos aqui, do armador A num terminal. Esse container foi devolvido em um terminal onde o armador A não atracava, ou seja, o navio do armador A não ia lá. E gerou um custo de não devolução da unidade, porque a unidade foi devolvida no lugar errado. E essa empresa que devolveu a unidade processou o terminal em razão da cobrança e disse que o terminal agiu de má fé ao receber um container que não estava grafado com o mesmo nome do navio. E que todo mundo que já viu um navio container passar, vê que ele é todo colorido. Ele tem containers de vários grafados com o nome de vários armadores. Exato. Não de um só. E nesse caso especificamente, o juízo entendeu pela procedência. Que esse pedido era procedente, que um navio só poderia receber containers da mesma cor que o navio, então o terminal só poderia receber containers daquela cor. E, em última instância, a atividade do terminal, além de receber os navios, é de armazenar. Então, quem quiser deixar algo lá para ser armazenado, ele não pode recusar prestar esse serviço. Agora tem que ser colorido. Sim, e fazer a apelação foi muito difícil, porque não tinha direito para alegar a apelação, ela era fotos de navios coloridos, porque, olha, aqui o navio recebe o container de qualquer cor, o navio ele é sem preconceitos, porque de qualquer armador que ele vai levar, até porque um armador usa espaço no navio de outro, muitas vezes o container ele tá grafado com o nome de armador, mas ele não pertence mais. Mas ele é um espaço, né? A frota. E essa decisão foi uma decisão muito ruim, a gente conseguiu reformar, mas era uma completa incompreensão. E, curiosamente, ainda desse juízo, da janela se enxergava o porto. E eu lembro de quando apresentei os embargos e despachar ainda muito recém-formado, ansioso, com
cuidado, porque a gente como nunca falar, sabe como né? vai ser recebido. Então, Excelência, se o senhor olhar ali Olha na ali janela, janelinha. tá passando um navio com vários containers Tênis coloridos. colorido. Dele, não, mas em Bargos não cabe fazer essa reforma. Deu, ai meu Deus, vou apelar e vou escrever o quê? Aqui, assim, porque a gente tem a ideia da apelação, de um direito, de um precedente. Não tinha um precedente sobre cor de container navio. E eu consegui resolver isso na segundo grau. Mas se esse advogado do autor que exerceu ali um excelente trabalho, teve até o provimento, a petição estava bem escrita, ela não era inepta, ela só era distante da realidade. Conhecesse melhor a área, ele ia entrar em contato, negociar um acordo para um desconto naquela armazenagem, porque no fim a apelação reformou e ele acumulou não só a armazenagem antes, como o tempo do processo, a dívida ampliou. E muito. Sim, bastante, consideravelmente. Porque um dia, né, do container, do lugar que ele tem que estar. Exatamente. E não era rápido a prestação jurisdicional, né? Por mais que ela seja efetiva, ela não é um intervalo de semanas ou até mesmo de alguns meses. Então, isso gerou uma extensão que, se esse advogado fosse dar, ele ia falar, olha, realmente, cliente, você errou. Eu vou ligar para o advogado, vou ligar para o jurídico da outra parte desse terminal e vou tentar negociar, vou tentar um parcelamento, um desconto. E a tese jurídica, e no fim, acabou não favorecendo, né? Agora a gente entra num momento aqui que é um bate-pronto. Eu falo, você me fala o que vem à sua cabeça. Maravilha. Tá? Nunca diga para um advogado. Nunca diga para advogados, tem várias coisas que não gosto de ouvir, mas eu acho que eu diria não tem solução. Eu acho que nunca diga para um advogado que não tem solução. Pode não ser a solução que a gente espera, mas uma solução a gente vai encontrar. Justiça é? Acho que justiça é um valor ao mesmo tempo relativo, mas que ela tem que ter um impacto social. Acho que a gente tem que pensar a justiça não só para as partes daquele processo, embora o processo seja feito só entre as partes, mas para a sociedade. Então eu diria que justiça é um bem social. Nunca comece uma sustentação oral com? Uma leitura. Nunca leia. Eu acho que é um momento que você tem que estar pronto para falar, para expor seus argumentos. Ali não é um espaço, obviamente, de inovar, mas é um espaço que você tem que desenvolver essa apresentação. E muitas vezes a gente, na faculdade, na pós, não entende por que tem seminário. E isso elabora muito essa habilidade, que é de não fazer uma leitura. Então, nunca comece uma sustentação oral lendo. Processo físico ou eletrônico? Processo eletrônico, embora já me diverti bastante aí com o processo físico, assumi aí algumas digitalizações, levava eles para lá e para cá, cheguei a fazer uma cota já na minha vida, que é anotar a mão no processo físico, mas sem dúvida o eletrônico que facilita a gente estar em vários lugares conseguindo dar o atendimento que os nossos clientes precisam e atenção às demandas, né? Legal. O que diria para quem diz que advogado tem vida fácil? Advogado não tem vida fácil, advogado é escolher viver da ansiedade do outro, né? A gente assume a ansiedade do outro, mas que vale muito a pena. Eu acho que é uma carreira que as conquistas, as vitórias do dia a dia é muito, muito relevante. Eu acho que é a prova de que o diálogo encontra soluções. Em última instância, o processo ele é um diálogo escrito. Uma parte apresenta, a outra contesta, replica. E eu acho que advogado não tem vida fácil, mas algo que deixo, acho, muito para os advogados da minha geração, de idade próxima, a minha é que a gente não se faz advogado dentro do escritório. Eu acho que é muito confortável, tá dentro do ar-condicionado, tá dentro do escritório, mas o Lucas, que é hoje um dos advogados a quem respondo, ele sempre fala, e acho que é muito válido, o advogado faixa preta, né, que a gente foi com a marca na camisa do balcão do fórum. O direito, muitas vezes, ele se realiza, e aqui eu não estou sugerindo que funcionários façam sentenças de modo algum, mas ele se realiza com o servidor do cartório, ele se realiza com o assistente do juiz, ele se realiza com o porteiro do fórum, que vai conseguir te explicar onde você resolve tal coisa. Olha, esse setor é em tal lugar. Eu acho que essa importância que muitas vezes a gente está perdendo, esse esvaziamento que a gente vê dos fóruns, dos espaços, do que o direito se realiza presencialmente, a gente não pode seguir nessa linha. O direito se realiza ali no contato físico, no olho do olho. Eu acho isso muito, muito importante. Audiência virtual ou presencial?
Acho que eu prefiro audiência híbrida, virtual e presencial, mas se for audiência virtual, que eles estejam de câmera aberta em algum momento, porque é um pouco confuso, às vezes a gente falar muito tempo olhando só a gente, daí tá falando, daí parece, será que essa minha sobrancelha tá torta? Parece que meu olho tá caindo, será que eu tô de boca torta? Então, sem dúvida, mas pensando na audiência, eu acho que para audiência de conciliação virtual, para muitos casos, ela funciona muito melhor, mas várias questões serem discutidas, porque a audiência virtual, e aqui eu penso principalmente na arbitragem, que hoje é onde a gente acaba, pelo menos na minha prática, é o maior número de audiências que eu tenho. Não tenho tanta audiência em vara comum. O presencial, você pega um gestual, você pega uma incompreensão no olho de quem te ouve, e no virtual, e isso eu assumo, para mim também, a gente tem que estudar de fazer uma coisa só. A gente está na audiência, mas está lendo um e-mail. A gente está na audiência, mas está corrigindo alguma outra coisa. Não está 100%. Isso, e ela presencial, você pega isso principalmente das testemunhas. Judiciário ou arbitragem? Acho que os dois conservam sua importância, mas depende de cada conflito. Para o direito marítimo, sem dúvidas, a arbitragem pela possibilidade de ter um julgador técnico especializado, mas isso não esvazia a importância nem da relevância do judiciário, até porque é o judiciário que vai dar a execução dessa sentença arbitral ao fim e ao cabo. Mas a arbitragem no Brasil, com árbitros brasileiros nas câmaras que estão no Brasil, a gente não precisa estar em Londres para dirimir alguns conflitos que tem grandes especialistas no nosso direito e que vão resolver com muito mais percepção do cenário em que o nosso direito marítimo está inserido. Legal. Se não fosse advogado, seria? Eu tenho até dificuldade de imaginar. Por um bom tempo, gostei muito de astronomia e fui medalha de prata em provas de astronomia. Acho que talvez seria astrônomo, mas algo muito próximo de ser professor. Acho que eu me realizo muito no diálogo. Muito do que eu gosto da advocacia é ansiedade, obviamente respeitando o sigilo do cliente, dos processos, que me dá para dividir aquela experiência. Eu acho que a sala de aula é um ambiente muito rico, e não nessa ideia hierárquica que o professor está aqui em cima, que tudo sabe, os alunos aqui embaixo, mas essa troca. Então, se não fosse advogado, acho que seria professor de direito, que vai ser algo bem distante, acho que um professor de astronomia, porque eu acho que eu ia ter medo de voar, se assim necessário fosse. Paulo, obrigada pela sua presença. Foi um prazer, esse bate-papo foi maravilhoso. Eu quem agradeço, foi uma delícia, passou super rápido, muito bom dividir com a audiência do podcast. Honrado de estar aqui ao lado de grandes nomes que passaram aqui pelo programa, e estou ansioso pelos nossos próximos encontros. Obrigada. E para vocês, não deixem de curtir, compartilhar. E se você tiver uma boa história, comenta aqui embaixo também. Até a próxima!